Muitos olham para a cruz invertida e sentem medo. Dizem que é o ápice do ocultismo, um sinal de rebeldia escondido nos corredores do Vaticano. Mas e se eu te dissesse que essa cruz que você acha satânica foi, na verdade, criada pela humildade de um santo? Porque a cruz sempre foi isso, o maior símbolo do cristianismo e talvez o mais incompreendido. Porque nela nós conseguimos ver algo estranho, o nosso valor. Como dizia Santo Agostinho, queres saber o teu valor? Olhe para a cruz, tu vales um Deus crucificado. Mas a cruz não nasceu como símbolo de fé, era um instrumento de morte, frio, brutal, humilhante. Era o destino dos condenados, dos esquecidos, dos que o mundo já havia rejeitado. E ainda assim, foi nela que o mundo foi salvo. Desde então, a cruz nunca mais foi apenas madeira, ela se tornou memória, mistério, e com o tempo assumiu muitas formas. Algumas mais conhecidas, outras quase esquecidas, mas todas apontando para a mesma coisa. E talvez a pergunta não seja só entender a cruz, mas entender o que ela significa na sua vida. Para o olhar católico, a cruz nunca está realmente vazia. Ela carrega um peso, uma presença, o crucifixo. Diferente de uma cruz simples, o crucifixo não é apenas um adorno, é um Cristo fixado. É o momento exato em que o Eterno tocou a nossa finitude da forma mais dolorosa possível. Muitos perguntam, por que manter Jesus na cruz se ele já ressuscitou? Resposta: mora no mistério do sacrifício perpétuo. Para nós católicos, aquele sacrifício não é apenas lembrado, ele permanece. O crucifixo não é um símbolo de derrota, mas de uma vitória que ainda pulsa. Cada vez que olhamos para aquela imagem, não estamos vendo apenas um homem que morreu há 2000 anos. Estamos diante da prova viva de que o amor foi até o fim. Como dizia São Boaventura, o crucifixo é o livro onde se aprende a ciência da caridade. Enquanto a cruz vazia fala da ressurreição que viria, o crucifixo nos obriga a encarar o preço que foi pago. É o lembrete constante de que, na Santa Missa, aquele mesmo sacrifício se faz presente no altar. Sangue e carne, divindade e humanidade. Ter um crucifixo no peito ou na parede de casa não é carregar um amuleto, é carregar a memória de que no momento mais escuro da história, Deus decidiu que você valia a sua própria vida. Depois do peso do crucifixo, o olhar repousa sobre algo diferente. A cruz latina, simples, nua, apenas a madeira e o horizonte. Muitos a chamam de a cruz vazia. Se o crucifixo foca no sacrifício que nos resgatou, a cruz vazia foca na promessa que nos libertou. Ela é o símbolo da ressurreição, o túmulo aberto, a morte que, ao tentar devorar a vida, acabou por ser vencida. Historicamente, a haste vertical, sendo mais longa que a horizontal, aponta para o céu, ligando o divino ao humano. É a forma mais reconhecida no mundo todo. Um ícone que atravessou séculos e fronteiras, unindo bilhões de pessoas sob o mesmo desenho. Mas mesmo sendo tão simples, houve um tempo em que a cruz não podia ser mostrada abertamente. E então, ela precisou ser escondida, não em madeira, mas em letras. Letras antigas que formavam um nome e que mudariam o destino de um império. Saímos da reflexão teológica e entramos no campo de batalha. No ano 312, o destino do mundo ocidental estava prestes a ser decidido às margens do rio Tibre.
O imperador Constantino enfrentava uma força superior. Mas a história conta que ao olhar para o sol, ele viu algo que a lógica militar não explicava. Uma luz, uma forma e uma voz que dizia: "In hoc signo vinces", com este sinal vencerás. Aquele sinal não era uma cruz comum, eram as duas primeiras letras gregas do nome de Cristo, Chi, Rho, sobrepostas, monograma e eterno. Os soldados pintaram esse símbolo em seus escudos. A vitória veio. O Império Romano, que antes perseguia os cristãos, agora se ajoelhava diante do carpinteiro da Galileia. O Chi-Rho não era apenas um símbolo religioso, tornou-se um estandarte. O estandarte imperial que marcava o fim das catacumbas e o início de uma nova era para a igreja. Até hoje, você o encontra em altares e catacumbas, sussurrando sobre o dia em que o nome de Cristo se tornou o selo de um império. Mas conforme o cristianismo se expandia, a cruz precisou de novas formas para proteger as terras sagradas e para identificar aqueles que cruzavam o mar em nome da fé. O cenário muda. Deixamos os palácios de Roma e seguimos para as areias do Oriente. No século XI, o mundo fervia com as cruzadas. E no coração desse conflito, nasceu uma das formas mais geométricas e fascinantes da fé, a Cruz de Jerusalém. Diferente de todas as outras, ela não está sozinha. É uma cruz central, cercada por 4 pequenas cruzes gregas em cada quadrante. 5 cruzes ao todo. Para muitos, elas representam as 5 chagas de Cristo: as mãos, os pés e o lado transpassado, a dor de um Deus que sangrou por cada canto do mundo. Mas para a história, ela foi mais do que um símbolo devocional. Ela foi a bandeira de um reino, o símbolo do reino latino de Jerusalém, um estado erguido em meio à guerra, tentando guardar o Santo Sepulcro. Por quase 200 anos, aquela cruz não era apenas contemplada, era defendida. As 4 cruzes menores também apontam para os 4 cantos da terra, dizendo que a mensagem de Jerusalém deveria ecoar do norte ao sul, do oriente ao ocidente. Até hoje, ela é o símbolo da Ordem do Santo Sepulcro, um lembrete de que a fé às vezes precisa de um lugar para chamar de casa, e que o sangue dos mártires regou o solo da cidade mais sagrada do mundo. Mas enquanto no deserto a cruz era ouro e fogo, no norte, em terras de bruma e pedra, ela ganhava um círculo que unia o tempo à eternidade. Das areias de Jerusalém para as brumas do norte. Lá, a fé encontrou a pedra e o mistério, a cruz celta. O que a torna única é o círculo que abraça seus braços. Para uns é um ralo de luz, para outros é o símbolo da eternidade, um amor que não tem começo nem fim. Há quem diga que São Patrício tenha usado dessa forma para aproximar a cruz cristã dos símbolos já conhecidos por aquele povo, como uma ponte entre 2 mundos. Hoje, ela repousa em cemitérios e campos da Irlanda, como uma sentinela do tempo, uma forma que sobreviveu a séculos de silêncio. Mas enquanto no norte a cruz era pedra e paz, no resto da Europa ela se tornaria o selo vermelho de uma ordem que o mundo jamais esqueceria, marcada no peito de homens que estavam dispostos a morrer por ela. Nenhuma forma carrega tanto mistério quanto esta. A cruz pátria, vermelha como sangue, o selo da Ordem dos Pobres Cavaleiros de Cristo, os Templários. Precisamos entender o peso real desse símbolo. Para um templário, a cruz no manto branco não era um adorno, era um sinal de morte aceita, um aviso silencioso de que aquela vida
já não lhe pertencia. Eles entravam em batalha esperando o martírio, e a cruz vermelha marcada sobre o peito era o lembrete de que sua vida já pertencia a Deus. Mas a glória desses cavaleiros não terminou em silêncio, terminou em fogo. Em 1312, a ordem foi dissolvida, perseguida, julgada e quebrada. O que sobrou foram as lendas, tesouros escondidos, segredos guardados a 7 chaves, e a sombra de uma perseguição que mudou a história da Europa. Dizem que, quando a última fogueira se apagou, a cruz templária não morreu. Ela apenas deixou de ser visível. Alguns dizem que ela inspirou sociedades secretas. Outros que ela viajou nos navios que descobriram novos mundos. Talvez escondida, talvez transformada, talvez nunca perdida. Em Portugal, muitos daqueles cavaleiros não desapareceram. Eles apenas mudaram de nome. Sob a ordem de Cristo, a cruz continuou viva. E foi ela que cruzou os oceanos, gravada nas velas das caravelas, chegando até terras que ainda nem tinham nome. O que sabemos é que o vermelho sobre o branco continua sendo o símbolo de uma coragem que não recuava diante da morte, uma coragem que desafiou reis e até mesmo papas. E no rastro dessa herança, a cruz deixaria de ser apenas marca de guerra, para se tornar também caminho de virtude, onde cada ponta guarda algo que o tempo não pode apagar. Da guerra para o cuidado, a Cruz de Malta, com suas 8 pontas perfeitamente definidas, originalmente o símbolo dos cavaleiros hospitalários, homens que não apenas lutavam, mas cuidavam dos feridos, dos peregrinos, dos esquecidos. Cada ponta não é um acaso, elas representam as 8 bem-aventuranças do Sermão da Montanha. Mais do que um símbolo de guerra, ela se tornou um símbolo de serviço e, com o tempo, de resistência. Um símbolo de soberania que até hoje estampa as moedas e a alma de uma ilha que resistiu a cercos e ao tempo. Acima de todas as ordens está a autoridade, a cruz papal. Diferente das outras, ela carrega 3 barras horizontais, 3 linhas que parecem simples, mas que carregam um peso que atravessa séculos. Alguns veem nela 3 dimensões de um mesmo chamado: ensinar, guiar e santificar, não como poder humano, mas como responsabilidade. Responsabilidade de conduzir, de preservar, de manter viva uma fé que não começou ali, porque essa cruz não aponta para um homem, aponta para uma sucessão, uma linha que remonta a São Pedro, como o cajado de um pastor que atravessa o tempo, guiando um rebanho que nunca foi pequeno. Mas existe uma cruz que o próprio Papa carrega e que, para os olhos desatentos, parece o oposto de tudo o que a fé representa. Finalmente chegamos a ela, a mais incompreendida, a mais polêmica, a forma que, para os olhos apressados da internet, é o ápice do mistério e da conspiração. Vira e mexe, uma foto do Papa ao lado de uma cruz de ponta-cabeça viraliza. As teorias da conspiração fervem. Símbolo satânico no Vaticano, o fim está próximo. Respirem. A história é muito mais profunda e bela do que um post de internet. Essa é a cruz de São Pedro, o primeiro Papa, o pescador da Galileia que no ano 64 foi condenado à crucificação em Roma. A tradição nos conta que, ao ver um instrumento de morte, Pedro fez um pedido final aos seus carrascos: "Não sou digno de morrer como meu mestre, crucifiquem-me de cabeça para baixo." Para o olhar católico, a cruz invertida não é um símbolo de negação, mas o ápice da humildade. É o homem que reconhece que, diante da grandeza de Deus, sua única posição é ajoelhar-se. É por isso que ela está presente no Vaticano, no trono do Papa, no local onde Pedro derramou seu sangue. Ela nos lembra que a verdadeira grandeza
não está no poder, mas no serviço e na humildade de um servo. Assim como a cruz em forma de X de Santo André, irmão de Pedro, que escolheu morrer de forma diferente por reverência ao Mestre, a cruz de São Pedro é um mistério que só se revela a quem se aprofunda na história e na fé. A cruz, por muito tempo, eu achei que era só um símbolo, algo que a gente vê em todo lugar e acaba nem percebendo mais. Mas ela não nasceu assim, era um instrumento de morte e ainda assim se tornou árvore de vida. Ao longo dos séculos, ela assumiu muitas formas: dourada em Jerusalém, bruma na Irlanda, vermelha nos campos de batalha, invertida em Roma. Mas no fim, nenhuma dessas formas importa sozinha, porque todas apontam para a mesma coisa. E talvez a pergunta nunca tenha sido entender a cruz, mas entender o que ela exige de nós, o que ela significa na sua vida. Espero que vocês tenham gostado e até um próximo vídeo.